Olá, pessoal. Percebi que muitos alunos tiveram dificuldade em, em resolver a nossa atividade 1, por exemplo, da nossa, melhor, a questão 1 da nossa atividade 2 de história, gente. Eu percebi que houve muitos erros e acredito que não houve esse entendimento que deveria na questão. Por essa razão, estou fazendo aqui esse vídeo para explicar para vocês, tá bom? Sobre o nosso assunto, gente, datando o tempo, né? Você já pode observar que é datando o tempo. O interessante é que eu não recebi tantas perguntas sobre atividade, né? Na verdade, não recebi nenhuma pergunta. E aí a gente começa a ficar preocupado. Mesmo assim, eu vou explicar para vocês aqui a nossa questão. É assim, gente, nós vamos representar os anos os anos vividos, né? Os anos aí representados na atividade todos os anos, na verdade, em século, transformar os anos em século. Esse era o principal objetivo da atividade, fazer com que vocês entendessem essa transformação de anos em século. Não sei se vocês perceberam que nós temos uma tabela aí no nosso assunto. E sobre essa tabela aqui, se você percebe, vai do século I e até o século XX, né? E eu digo para vocês que os séculos que nós representamos na nossa atividade, o máximo que vai, gente, é até o século XXI. É o máximo que vai até o século XXI, XX1, né? Que nós vamos utilizar. Nós só vamos utilizar na nossa atividade os séculos, né? Os algarismos romanos que estão nessa tabela aqui. Não era para colocar outros algarismos romanos, tá? Como assim? Eu vou explicar para vocês. Digamos que eu vou estar representando um século. Digamos, eu quero falar assim: o ano de 1234 pertence a qual século? Aí fala assim: não sei, professor. Gente, está aqui na tabela, ó. Está aqui na tabela. 1234 está bem aqui, ó. 1234 está entre esses dois números aqui, ó. Não está, ó. Esse ano bem aqui, ele está entre esses 1201 e 1300. Se esse ano aí está entre esses dois, esse intervalo de anos aqui, logo eu sei que o século, que esse ano que eu quero, está no século 13. Então bastava olhar a tabela que você logo entenderia, né, e saberia como responder, gente. Outro exemplo. Digamos que eu quero saber o ano de 94. Quero saber o ano de 94. Pertence a qual século? Espera aí, 94 está entre 1 e 100, não está? Entre 1 e 100. Então, qual século ele pertence? Ao século 1, né? Em algarismo romano, então, ao século 1. É bem simples assim, né? Digamos o ano de 323. Pertence a qual século? 323 está entre 301 e 400. Pertence ao século 4, então século 4. Bastava fazer assim, gente, que você já acertaria a questão. Então o máximo que você poderia utilizar era do algarismo romano 1 até o 21. Tá? O que poderia ser usado era do 1 até o 21. Então vamos lá. Então aqui, ó, percebe que toda vez que o ano começa, vamos analisar aqui essa tabela. Toda vez que o ano começa, ele começa em... Deixa eu mostrar aqui. Sempre ele começa em 1 e termina em 00. Olha só aqui, ó, uma informação importante. Sempre que o ano começa, ele começa em 1 e termina em 00. Eu posso dizer 01, ó. Ele começa em 01 e termina em 00. 01, 00, 01, 00, 01, 00, 01, 00. Sempre, ó. Sempre, né? De modo que entre 1 e 100 é século 1. Percebe que, vamos olhar aqui, ó, do século 1 ao 100, o que permanece, gente, é esse 1 aqui, ó, século 1, que vai determinar. Do ano 101 a 200, olha só o número que fica o 2, né? De 201 a 300, olha o número que fica, ó, fica o 3. Né? De 301 até 400, olha o número que fica o 4. Sempre vai ficar esse número que está na frente do 00, ó. Observe isso aí, né, em toda a tabela. Vamos olhar aqui desse outro lado para a gente entender melhor. Deixa eu aqui ampliar um pouquinho para a gente entender melhor aqui. Percebe aqui. Ó, esse ano aqui é de 1001 até 1100.
Ó, 1001 termina em 01, né? Ou melhor, começa em 01 e termina em 00. Olha só o número que fica. Fica o 11, né? De 1001 a 1100 é 11. Veja bem, de 1101 a 1200, ó, 00 termina. Ó o que fica aqui, ó. Século 12, tá vendo aqui, ó? Século 12. Então fica mais ou menos assim. Desse modo, gente, a gente chega numa conclusão de que quando eu quero transformar um número em século, basta eu separar aqui, ó. Basta eu separar o número dos dois últimos. Ó, se eu quiser transformar o número em século, basta eu separar o número dos dois últimos. Tira esses dois últimos. O que sobrou? Ah, sobrou 12. Então é o século 12, né? É mais ou menos assim. Se tiver 00, fica o 12. Mas se tivesse 1201, se tivesse 1201 em diante, né? E como ficaria? Se ficasse 1201 em diante, ó, o que aconteceria? Se não terminar em 00, ao invés de 12, passa para ser 13, ó. Passa para ser 13, como está aqui. Deixa eu colocar aqui em cima. Vou aqui em cima, eu quero um espaço para mostrar para vocês. Por exemplo, eu tenho um ano de 1416. Que século pertence? Eu vou tirar aqui esses dois números e que século pertence? Era para ser o século 14, mas tem 16 anos a mais, ó. Então qual século que vai? Século 15, né? Tem 16 a mais do que o 14. Então passou do 14, então é 15, tá bom? E se fosse só assim? 1400, ó. É 400, que é 00, tá bom, gente? 00, 1400. Tem quantos anos a mais? Nenhum. Não tem nenhum ano a mais. Então, que século é esse? É 14 mesmo. Se não tiver nenhum ano a mais, então fica no que está. Mas se tivesse um ano a mais, já passava para o próximo. Se tivesse assim, ó, 1701, circula os dois últimos números. Que século era para ser? Era para ser o 17, mas tem um ano a mais, ó, tem um ano a mais, então já não é mais 17, já passou do 17, então vai ser o século 18, tá bom? É o século 18. É mais ou menos assim que o assunto está explicando de como você transformar anos em século. Olha só um dado curioso. Digamos que você tem o ano de 35, deixa eu colocar aqui, digamos que você tem o ano de 35, certo? 35. Que século pertence ao 35? Aí fala assim, professor, a regra é circular os dois números? Circula os dois últimos números. Então circulou. Professor, não sobrou nada. O nada é o quê? É o 0. Era para ser o século 0, né? Mas passou 35 anos. Se passou 35 anos, que século é? É o século 1. Olha só essa curiosidade, né? Só para você perceber que sempre está certo. Então, se você tiver um ano qualquer, não importa lá, 1916, circula os dois últimos números. Qual era para ser o século? Século 19. Mas passou 16 anos, então passou do 19. Então, que século é? É o século 20. Tá bom? É sempre assim. Por exemplo, nós estamos no ano 2021. Vamos circular os dois últimos números. Que século era para ser? Era para ser o século 20, mas passou 21 anos, ó. Passou 21 anos. Então que século é? É o século 21. É simples assim, ok? Vamos lá para a nossa atividade então. Correção. Aqui está explicando, né? Tudo que eu estou falando para vocês. Se passar, no caso, já ganha mais um. Se não passar, e assim vai. Vamos lá. Diz assim, utilizando a regra estudada, descubra a que séculos anos abaixo pertence, gente. Olha, veja bem, essa letra A aqui, como é simples. Esse ano é 1916. Qual é a regrinha? Circula os dois últimos números. Era para ser o século 19, mas passou 96 anos. Que século é? Século 20, tá bom? Aqui é para ser aqui na letra B, século 18. Circula os dois últimos. É para ser o século 18. Não tem nenhum ano a mais, então continua sendo o 18, viu? Vamos lá, continuando. Letra C. Que século? A letra C e D. Vamos responder aqui. A letra C. Ficou muito em cima ali. Tá, aqui. A letra C. Era para ser vamos circular os dois últimos números. Sempre circula os dois últimos. Que século era para ser esse? 10. Passou algum ano? Não, então é 10. Aqui que século é esse? 7. Passou algum ano? Passou. Então não é mais 7. Agora vai ser o 8. Se passou, então já é o próximo. Não tem segredo, gente. A mesma coisa acontece aqui, ó. 330, circula os dois últimos números. Que século é? Que era para ser 3, mas passou do 3. Então, se passou do 3, então venceu o século 4 a.C.
Tá? Que século é esse aqui, ó, que pertence ao ano 2000? Circula os dois últimos, é para ser o século 20. Passou algum ano? Não, não passou. Então continua sendo 20. Continuando. Que século é esse? É o século. Circula os dois últimos, é para ser o 15. Passou algum? Não passou. Então é 15. Aqui que século é esse? Opa, circulei os dois últimos, não sobrou nenhum, professor. Sim, porque tem o zero então. Era para ser o século zero, mas passou 23 anos. Então passou do zero. Então o que? É 1 antes de Cristo, ok? Sempre quando for datas antes de Cristo, gente, eu sou obrigado a colocar A.C, sempre, até no século, tá bom? Vamos lá, aqui eu tenho 1901, vou circular os dois últimos números. Era para ser o século XIX, mas passou um, então não é mais 19, já é 20. Aqui ficou um número muito grande, né? Letra J, gente, está errado, tá bom? Isso aqui então você não precisa responder, porque eu acredito que tem um zero a mais aqui, não é para ter esse zero a mais, então você não precisa responder, tá bom? Que eu fiz errado, a letra J. Vamos lá, letra K, a letra J vai ser eliminada. Letra K, qual é a regrinha? Circula os dois últimos números. Que século é? Século 1. Passou algum ano? Não passou, então é 1 mesmo. Aqui, circula os dois últimos. Que século é? É século 1 também, né? Século 1, porque o 71, o que sobrou? Sobrou 0, então passou do 0. Vamos lá, próxima. Letra M e N, vamos lá. Tirar a dúvida. Então assim, ó, 1330, como é que transforma em século? Circula os dois números, últimos números. Era para ser o 13, mas passou, então vai ser o 14. Aqui século 20, né? Ou melhor, o ano 20, que século é? Século 1, né? Para ser o 0, passou para o 1, é moleza. Aqui eu já mostrei para vocês como é que faz, né? O ano que nós estamos, 2021, circula os dois últimos, era para ser 20, mas passou 21 anos, então é o século 21. Ok? Então assista de novo essa explicação várias vezes até você tirar essa dúvida. Gente, aqui no número 2, eu percebi que alguns alunos me ajudaram aqui, né, marcando a questão certa. Por quê? Aqui no número 2, percebe que nós estamos falando do ano de 1745. Qual é a regrinha? Circula os dois últimos números, né? Circula os dois últimos números. Vamos lá. Era para ser o século 17, mas passou 45 anos, então não é mais 17, vai ser o século 18. E eu vi que alguns alunos me colocaram 18 aqui, né? E marcaram a atividade que realmente compreenderam, então de parabéns. Tá bom? E alguns alunos marcaram a letra A, fizeram um pauzinho aqui e marcaram a letra A, né, para tirar o 18. Tudo bem, tá bom, gente? Eu vou entender, eu vou corrigir aqui, eu vou considerar, tá bom? E lembrando que as pessoas que erraram isso aqui, eu vou estar anulando a questão, tá bom? Quem acertou eu vou contar, parabéns, eu vou estar pontuando, mas quem errou não vai perder nada também. Eu vou eliminar ela, vou contar o acerto só das outras, tá bom? Vamos lá, a número 3. O século, gente, o século XIX, ele inicia em... Aqui esse século XIX, gente, eu percebi, ó, que o século XIX, sempre o século ele termina nele mesmo. 19, como é que o século termina? Em 00. E como é que ele começa? Ele começaria, se é 19, ele começa uma unidade a menos. Se é 19, ele começa em 18. 18 o quê? Se termina em 00, ele começa em 1801, tá bom? Então aqui seria a letra B. Caso você não tenha entendido essa parte aqui da explicação, você poderia voltar lá na nossa tabela, né, na tabelinha, e observar que o século XIX, que está bem aqui, ó, século XIX, ele termina em 1901 e começa em 18, ou melhor, ele termina em 1900 e começa em 1801. Sempre vai ser assim, gente, ó, um século, ele termina nele mesmo, ó, se é 16, é 1600 que ele termina. E quando é que ele começa? Ele começa uma unidade a menos. Se é 1600, então fica 1501, tá bom? Sempre assim. Vamos lá passar para a nossa atividade aqui. Já foi essa, número 4. O século 4 inicia em... O século 4, gente, ele inicia em... Eu sei que o século sempre termina nele mesmo. O século 4 termina em 400 e ele inicia em 301, né? Então, eu quero saber nessa atividade aqui... o século inicia em 301, ok? O século 4 começa em 301. Se eu pegar, ó, 301... e transformar em século, era para ser 3, passou um ano, então já começa,
já era para ser o século 3, né? Vou colocar aqui 301. Já era para ser o século 3, mas passou um ano, ele vai para o próximo. Ele vai para o século 4, tá bom? Século 4. Vamos lá passar para a questão número 5. Aqui eu tenho assim, ó, o século 15 termina em, veja bem, o século 15 termina em. Eu já expliquei para vocês que o século sempre termina nele mesmo. Se é 15, aí termina em 1500, certo? Aí termina aí. Quando é que ele começa? Em 1401. Então, o século 15 termina em 1500. Então, basta marcar a opção certa, tá bom? Então a gente não tem muitas dúvidas aí. O principal marco do calendário cristão, gente, é importante saber aqui no nosso assunto, o principal marco do nosso calendário cristão, o calendário cristão, é o nascimento de Cristo. Espero que vocês tenham entendido a nossa atividade, gente. E qualquer dúvida, me pergunte aí pelo WhatsApp, tá bom?